Olá pessoal, eu sou a Débora, estamos começando mais um podcast Nutrição de Safras do nosso quadro Feras do Agro. E hoje vamos falar sobre fertilizantes hidrossolúveis. Vocês podem me perguntar, mas por que esse tema, Débora? Primeiro, nós estamos falando de nutrição de safras, então é um tema importante. Mas sim, é novo por aqui, porque agora vem uma novidade da Mosaic. Você quer saber qual é? Aguarde até o final do episódio. E para falar sobre esse tema, temos aqui comigo o Gabriel Gimeno, que é diretor de distribuição sênior na Mosaic. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel, na verdade, já é um convidado que já esteve com a gente, mas de vídeo, primeira vez, né, Gimeno? Um prazer estar aqui e falando sobre a novidade, falando sobre fertilização, um assunto que eu sou apaixonado. Excelente. E para completar a mesa com o Gabriel, nós temos aqui Lucas Sampaio, consultor especializado em cultivo fertirrigado. Seja bem-vindo, Lucas, pela primeira vez ao Feras do Agro. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês e ainda nessa posição de feras no agro, falando de uma tecnologia assim tão promissora, então vai ser bem produtivo tudo que a gente vai falar hoje. Excelente. E para começar, pessoal, para a gente não delongar bastante sobre a novidade, Mosaic Hydrobalance. É isso mesmo, Gimeno? Qual é a perspectiva da Mosaic de entrar nesse segmento? Bom, acho que tudo começa com uma necessidade do agricultor, né? Então, a gente está sempre olhando e atento ao que o nosso cliente, o que o nosso agricultor está buscando de solução e de ferramenta. E indo a campo, a gente consegue entender as principais necessidades do nosso agricultor. E aqui um giro emblemático nosso na BR-163, um dos principais corações do agro da produção de grãos. A gente não pode passar desapercebido que o cliente ali está demandando por essa linha de produtos, já está fazendo essas aquisições e ele vê muitos benefícios de fazê-lo e o uso desse fertilizante de alta performance. Então a Mosaic não pode ficar de fora de um portfólio, de uma linha de produtos que oferece tantas soluções. Isso falando do grande agricultor, né? Mas a gente também viu vários dos nossos clientes no Sudeste, no Sul, todos produtores de hortifruti que já fazem demanda disso há muitos anos. Então, somando um pouco da necessidade agronômica do que nós vimos em grandes culturas e também no hortifruti, estamos trazendo aqui essas novidades para o mercado. Excelente. É uma tecnologia que não é que é uma tendência, né? Ela está como uma necessidade no Brasil. O crescimento é muito, muito visível, né, para quem está acompanhando de perto. E aí a gente vai falar um pouco que não é só sobre irrigar, né, mas a oportunidade de você fazer um planejamento de nutrição completa por cada fase de desenvolvimento da cultura e dar a ela uma solução nutritiva completa com ênfase no nutriente que você quiser e que a planta precisa em função da variedade, da cultivar. Então, perfeito. E vamos dar um passo atrás aqui, pensando na nossa audiência, na construção do nosso educativo sobre esse tema. O que são fertilizantes solúveis? Bom, quer começar, Lucas, aqui um pouco tecnicamente do que é esse fertilizante? A gente vai adaptando um pouco para quais lugares cada um tem usos e aptidões diferentes? Pode ser. O fertilizante hidrossolúvel, o próprio nome já diz, né? Ele é solúvel em água, tá? Então, é muito natural que se utilize o sistema de irrigação para fazer uso dele. Lembrando que ele é um fertilizante pensado para isso, tá? Então, de alta solubilidade, de alta pureza. Então, não é que o cloreto de potássio está indo via água ou vermelho, não é que o MAP que se utiliza no suco de plantio está indo na água. São realmente produtos específicos para fertirrigação, além de formulações completas, né? N, P, K, todos os macro, primários, secundários e micronutrientes em cada oportunidade de irrigar, né? E eles passam, inclusive, por processos produtivos muito diferentes. Eles têm outro grau de pureza, outra apresentação, né? Então, a maior parte desses produtos que a gente está falando são produtos pó solúveis, enquanto a gente tem os granulados, prios, já no mercado mais tradicional. E o que a gente está enxergando nessa linha de produtos, né? Nós estamos olhando, como a gente comentou no primeiro tópico, né? Fertilizantes para aplicação foliar em grandes culturas. Então, o nosso agricultor de soja, de milho, de algodão, aquela persona que a gente andou visitando ali no Mato Grosso, ele já faz diferentes aquisições. Eu acho que ele vê muitos benefícios agronômicos do porquê ele está aplicando esses produtos. Nós temos
usuários tradicionais de fertirrigação, sejam eles via microaspersão, via pivô, via gotejamento ou mesmo hidroponia, que esse está no dia a dia dele, né? Esse é o fertilizante que ele usa, né? Essa é a forma com qual ele nutre as plantas. E a gente vê também as indústrias, né? As indústrias comprando esses fertilizantes solúveis para fazer algumas adições e melhoramentos para trazer o fertilizante foliar aí já na apresentação muitas vezes líquido para o agricultor, não só com um elemento, às vezes com um ou mais componentes. Então acho que seriam talvez dessas 3 vertentes de usos, todas elas já existentes no mercado, e que a Mosaic, como líder de nutrição de plantas, não deixaria de ter todo o complemento dentro do seu portfólio. E o importante nesse assunto que você trouxe, né, Gabriel, é que toda a oportunidade que a gente tiver de fazer o nosso plano nutricional completo, a gente tem que usar. Seja via barra de pulverização, seja via o giro de pivô, seja se ele tem um gotejamento ali bem instalado. Então, o que importa é que assim, seja bem feita a adubação de base, seja bem feita as correções de solo, mas que em toda oportunidade a gente entra com fertilizantes que são 100% solúveis, ou seja, 100% disponíveis para a cultura. Então a planta consegue rapidamente absorver e usar em seu metabolismo. Então, isso que é o mais interessante na minha visão e que trabalho na linha de sais hidrossolúveis, né, com fertigação, porque você consegue pegar as curvas de absorção, saber como a planta, aquela cultura, aquela variedade necessita e aproveitar da melhor forma possível todas as coberturas, giros de pivô e o seu sistema de irrigação. Perfeito. Então é a gente aplicar na hora certa, de uma nova maneira que a Mosaic também agora vem oferecendo. Exato. É aquele manejo dos 4 Cs, muito bem praticados aí, né? Exatamente, exatamente. E a gente falou bastante de benefícios aqui da questão das culturas de soja, milho, dos fertissolúveis. Vocês querem falar um pouquinho mais dessas culturas, a aplicação, o benefício na prática, produtividade? A gente observa, né, que a velocidade que a agricultura brasileira se desenvolve, né, e cada vez sendo liderança em diferentes cultivos, isso é uma realidade ano após ano, né? A gente tá nessa posição e a gente também uma vitrine de tecnologia para todo mundo. E essas curvas de absorção que eu falei, elas não estão no HF, elas estão na soja também, no algodão. Isso é muito veloz e a gente fica bem atento nas demandas de nutrientes que elas necessitam para grandes produtividades. Então, quem acompanha a produtividade de soja sabe que para chegar àquele ponto, para ser campeão, né, dos campeonatos de produtividade, você tem que aportar macro e micronutrientes numa dosagem maior, tá? Então, isso é uma coisa que tem que estar muito atento, a gente do setor de nutrição de plantas, para fornecer da melhor forma possível. A planta está faminta por isso e ela está querendo produzir mais perto do teto possível. Então, quando eu pego para analisar variedades há 5 anos atrás, as demandas são muito menores do que as de hoje. Elas respondem muito mais. Hoje a gente tem que fornecer da melhor forma, tem que ser inteligente, né, Gabriel? Perfeito. Eu diria que para ser campeão do SESB agora em 2025, em 2026, tá ainda mais difícil, sem nenhum demérito aqui aos campeões anteriores, porque está cada vez mais no detalhe. Eu acho que aí as oportunidades na fertirrigação ou mesmo nas aplicações vias foliares que os sais trazem esse benefício, essa flexibilidade, eles são justamente esse ajuste fino que é necessário muitas vezes para alcançar grandes produtividades, ou mesmo também fazer algumas correções do que você está vendo no campo. Nenhum ano da agricultura é igual ao outro, né? O clima ele muda, a variedade mudou, a resposta da planta a diferentes fatores ambientais também é diferente, e aí a tua possibilidade de cada vez que você vai entrar com uma aplicação de um químico, de um defensivo, também fazer uma correção nutricional de algo que você já está observando na tua lavoura, essa é uma flexibilidade que o agricultor brasileiro cada dia mais abre menos mão, ou seja, ele aplica mais e mais nutrientes para garantir o máximo da performance na sua lavoura. E aí eu acho que aqui a gente está falando muito do soja, do milho, do algodão, acho que são culturas importantíssimas para o Brasil, mas também não podemos deixar de falar do que o mercado de hortifruti usa, né? Então, pro agricultor que cultiva seu tomate, cebola, cenoura ou mesmo alface, o produto da fertirrigação é a forma de nutrição
primária da planta. E ali ele tem o seu controle. Então a gente já foi em lavouras de tomate, por exemplo, que o agricultor fertirrigava todo dia. Todo dia que ele colocava água, ele colocava nutriente, né? O conceito máximo aí de aplicação de solução nutritiva. E aqui você faz o melhor uso da nutrição de planta, porque a planta consome nutriente todos os dias. Então você ter a oportunidade de aportar isso no mesmo número de vezes que você coloca água é fundamental. Então aqui eu acho que são dois benefícios diferentes. Mas, Lucas, eu queria que você falasse um pouco do que o agricultor enxerga de benefício, né? Porque aqui a gente falou sobre o mercado que já existe, as oportunidades nas grandes culturas, ou mesmo do quão mandatório é isso para o hortifruti. Mas o que o nosso agricultor enxerga de benefício, né? Vamos pegar um cara da soja, do algodão, o pessoal que está nos ouvindo aqui do milho. Que benefícios ele vai enxergar em aplicar, por exemplo, um MAP purificado na florada, por exemplo? Gabriel, essa é uma pergunta que você está fazendo, muito bem colocada, mas que o mercado todo nos faz, a cada visita a campo, a cada treinamento nos distribuidores, quem está envolvido mesmo com a agricultura brasileira. E o que acontece é que cada ano está mais desafiador, né? Então não é à toa que as áreas irrigadas crescem, né? Seja em pivô, seja em gotejo, tem que fazer mais na mesma área e com tecnologia, tá? Os fertilizantes hidrossolúveis, como você citou, o MAP purificado, depois a gente vai falar um pouco mais das fontes de potássio, elas entram como aliado para esses momentos de dificuldade durante o ciclo. Então você já deve ter ouvido muito produtor falar que o MAP purificado é muito bom para destravar a planta, porque você tem momentos aí que você vai ter uma dificuldade mesmo de desenvolvimento, seja por falta de água ou seja falta de nutriente. Então você ter um MAP purificado ali, dissolvido em água, que seja fornecido 100% disponível, realmente tem esse poder de destravar a planta no momento complicado de clima. Isso vai acontecer durante todo o ciclo. Na hora de florescimento também é outro pico de demanda energética. Então fósforo, vocês sabem, tem muita ligação com a parte energética e a parte de divisão celular. Então, tanto no enraizamento, arranque inicial da cultura, assim como o pré-florescimento, o MAP é muito utilizado, seja em grandes culturas ou no HF, né? Então, eu vejo muito por aqui. Eu acho que o MAP, falando um pouco mais de solução, de produto mesmo, ele é aquele produto que tem que estar no barracão do produtor para ele ter como um grande coringa durante esse tipo de situação a campo. Porque é uma fonte de fósforo 100% solúvel, leva uma parte de nitrogênio amoniacal que entra de forma sinérgica na absorção. Então, são características aí agronômicas de resultado mesmo. Então, no nível que a gente está de produtividade, né, que a gente está todos os dias olhando, sejam os técnicos ou seja o produtor, esse é um tipo de solução, de produto que tem que estar ali na manga para ele utilizar. Legal, então, em linhas gerais, o nosso agricultor que quiser um arranque melhor das plantas, ou mesmo uma florada mais uniforme, melhor pegamento, e aqui eu acho que todo mundo tem esses grandes objetivos, esses grandes marcos, seja no início do ciclo ou no início da fase reprodutiva, tem uma aplicação de MAP purificada, como você falou, dentro do barracão, fará bom uso dela nesses momentos críticos aí, de acordo com o seu manejo, né? Eu acho que aproveitar da melhor forma possível as entradas do pulverizador ou os giros do pivô, porque é um fósforo que você pode parcelar. A fertirrigação, se você vai no extremo, por exemplo, de uma hidroponia, uma fertirrigação num tomate, é todo dia fornecendo nutriente 100% solúvel. Então, quanto mais a gente conseguir utilizar dessa forma de coberturas, é melhor, porque o produto já é solúvel, já vai estar disponível, vai ficar em solução do solo. Perfeito. Então, você falar uma vez, pode ser duas, pode ser três, que pegue essas fases de enraizamento, arranque inicial da planta e pré-florada. Eu colocaria nesse posicionamento o MAP. Excelente, eu acho que eles já vão colaborar para uma construção de uma planta mais saudável, mais forte e até com um primeiro indicador de potencial produtivo, que é a florada, melhor. E agora para a parte de enchimento de grãos, né? A gente discute muito o papel do potássio no enchimento de grãos. O que a gente, de repente, recomendaria para esse agricultor dentro dessas linhas aqui de produtos que a gente está trazendo, que pode ter um incremento, de repente, em
peso de grãos, qual seria um posicionamento para essa reta final, que também é uma etapa crítica aqui, né? Sobretudo na rentabilidade e na construção final aí do resultado financeiro do agricultor. É uma pergunta fundamental porque, como a gente disse, não tem uma hora que é só um nutriente que é necessário, mas existe ênfase em nutrientes durante o ciclo de uma cultura. Então a gente falou do fósforo solúvel, né, até a fase de florescimento. A partir do florescimento, pegamento, né, e você começa a ter o desenvolvimento da vagem, pensando em soja, mas por que não do feijão também, que utiliza essas fontes hidrossolúveis, Sim. você tem uma translocação de açúcares, né, de fotoassimilados, né, que são produzidos na fotossíntese, que vão, esses açúcares, para o órgão reprodutivo. Então, o potássio tem essa função mesmo de translocação. Então, a gente tem que garantir que o potássio está na planta para esse momento. Então, de novo, a aplicação sequencial, a gente já fez testes que demonstram isso, que você sai de uma aplicação de uma fonte de potássio solúvel, vai para 2, vai até 4, você pega esses vários momentos de translocação e garante que tem potássio suficiente para a planta fazer esse movimento tão importante para a produtividade, né? Para você ganhar em peso de grão, para você ganhar até na formação do grão, aquele grão seja viável e com uma quantidade suficiente em cada vagem. Então, tudo que é pensado nessa parte reprodutiva, o potássio vai ser a ênfase. Vai ter a ênfase nele, e aí você observa as curvas também, é o pico de absorção de potássio. Perfeito. E ali a gente já vai ter, eu acho que, 2 bons produtos ali para encaixar dentro desse manejo, né? O bom e velho cloreto de potássio, pó branco, e a gente também vai ter o nitrato de potássio. Acho que são 2 soluções aí em diferentes níveis de concentração que vão levar elementos fundamentais aí para essa etapa também. Muito bom. Bom, falamos bastante de soja milho, e quando a gente vem para o HF, quais são os benefícios práticos para o produtor ali no final do dia dessas aplicações? Interessante você trouxe o HF porque, assim, ele tem áreas relevantes no Brasil, né, em vários estados, e é um mix, né? A gente, claro, quando pensa agricultura de gotejamento, a gente pensa no tomate, a gente está falando de mais de 3.000 quilos que se usa de fertilizante hidrossolúvel no tomate num período de 18 semanas, então... Realmente, para quem trabalha com fertilizante, fala, nossa, caramba, usa tudo isso? Bastante. E isso é só de coberturas durante a fertilização. Isso usa mais 3.000, 3.500 na base de granulado. Por quê, Lucas? Porque a gente está falando de uma produtividade de 120 toneladas por hectare. Então, se a soja a gente tem 3, 4, a gente vai para uma outra, um outro patamar de produtividade. É uma máquina produzindo... frutos, flores, desenvolvendo a parte aérea. Então é muito intenso. Isso eu estou falando de tomate a céu aberto, tá? Então ele realmente é o principal quando se fala em fertirrigação, né? A céu aberto é o tomate. A gente está chegando em áreas próximas a 65.000 hectares no Brasil. E tem outros países que são destaque em fertirrigação, como México, Itália, que já são também muito desenvolvidos na técnica da fertirrigação, pensando em uma cultura, né? A gente tem situações, né, conhecidas na agricultura brasileira no Nordeste, né, os projetos do Vale do São Francisco, Mossoró, Jaíba, no norte de Minas Gerais, que é um grande exemplo em hortifruti de exportação, qualidade, BRICS, padrão de fruto, até conseguindo ter uma safra a mais no Vale do São Francisco, né, conseguindo colher 2 safras de uva por ano. Então é uma revolução mesmo o que a fertirrigação fez no Brasil para HF. Ou mesmo a gente pode olhar também aqui culturas que tradicionalmente usavam mercados de sequeiro e que vêm adotando mais e mais fertirrigação, né? Então a gente falou frutas de exportação, a gente falou sobre tomate, acho que a gente poderia incluir alho, cebola, a própria hidroponia de folhosas, batata, flores, mas mercados de café e citros são cada vez mais irrigados, né? Então, por exemplo, a fertirrigação no café, ela é uma das grandes responsáveis por diminuir aquele intervalo de produção entre um ano bom e um ano com uma produtividade menor. Então, você acaba trazendo mais linearidade ao teu eixo de produtivo numa planta perene. Então, acho que
Muito interessante também a gente trazer um pouco da adoção da fertigação também em outras culturas de valor agregado, como o café, citros ou mesmo maçã no sul. Acho que a gente pode passar aqui o dia falando, né? São mais de 40 culturas listadas, fertigadas no Brasil, e culturas essas de altíssimo valor agregado, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente está, né, fala de Sudeste, fala de café, o café Conilon, por exemplo, do Espírito Santo, que também tem crescido muito em Rondônia, ele é 80%, 90% irrigado e fertirrigado. E o Arábica crescendo também nessas áreas. E interessante que você vê tanto pivô, né, irrigação via pivô no café, por exemplo, você vê gotejamento, seja finalizando ali do pivô, né, para café, mas também gotejamento 100%. E nos citros você vê muito a microaspersão, então já se utiliza produtos hidrossolúveis ali, já é uma demanda do produtor há muitos anos e produtores inovando e sendo pioneiros em ter um plano fertirrigado completo em cada uma das fases fenológicas, seja pré-florescimento, seja chumbinho no caso do café, seja enchimento do grão, cada uma dessas fases com o seu balanço nutricional na fertirrigação pensado mesmo, né? Tem muita, a gente vai falar mais para frente, né? A tecnologia que traz e como que é interessante ver a sucessão do produtor lá que está no café, que agora já está nos netos dele, e ele ainda se empolga na produção de estar ali no negócio, porque está fazendo fertirrigação, está vendo automação dentro do sistema. Então, claro que esse tipo de coisa mantém o jovem também no campo. Esse é um ponto importante da fertirrigação. Então, eu já vou aproveitar aqui e perguntar para vocês, sustentabilidade e fertirrigação tem tudo a ver? Na minha opinião, totalmente, porque à medida que você tem maior eficiência do uso de nutrientes e da água, você está sendo mais sustentável. Com certeza. E como você está planejando, você está usando de forma inteligente cada gota que o recurso da água e do fertilizante que você comprou, a cada gota está sendo pensada para uma boa produtividade, uma boa qualidade de produto final. Então, isso é mais ou menos a explicação já de um sistema sustentável, né? É a maior eficiência, a absorção de água aumenta muito, assim como a absorção dos nutrientes que a planta precisa. Eu acho que até dados interessantes aqui, né, para a gente trazer, ele também diminui de uma forma significativa a salinidade do solo. Se você está colocando menos fertilizante, porque você está colocando ele de uma forma mais eficiente, você tem menor salinização do solo, e a salinização ela também é um inimigo oculto, vamos dizer assim, da lavoura, né? Porque ela acaba com muitos micro-organismos benéficos aí dentro da estruturação do solo, e para o agricultor que tem o seu principal valor ali, o seu solo, né? É o principal fonte de investimento do agricultor, seja através de maquinário ou de insumos, cuidar do seu solo. Então, a diminuição da salinidade ela também está diretamente relacionada a mais micro-organismos e melhor uso racional do solo. E ele também está linkado a um desafio das novas gerações, vamos falar aqui dos agricultores, que é o custo da terra. Então, o Brasil, apesar de ainda ter um leque muito grande de terras, de áreas degradadas e de recuperação de pastagem que vão se tornar áreas produtivas, hoje a aquisição de novas terras ou mesmo um arrendamento ele está significativamente relevante no orçamento do nosso agricultor. Então, ele também reflete qual é o melhor investimento que eu vou fazer. Eu vou comprar um novo hectare ou eu vou investir e irrigar o hectare que eu tenho? Ou eu vou tornar ele ainda mais produtivo? E sustentabilidade também está muito relacionado ao retorno financeiro, né? A sustentação, a sustentabilidade, a perpetuidade daquele negócio. Então você ser ainda mais rentável dentro daquele mesmo hectare que você já tem, pela adoção de tecnologia, pelo uso racional dos insumos e da água, também acho que fecha os 3 pilares aí da sustentabilidade, pensando em meio ambiente, também econômico e social, né? Perfeito. Exatamente. É uma tecnologia que vem para o socioambiental, né? Porque à medida que você consegue manter as pessoas no campo, né? Você tem uma ação
social, naquela sequência de demanda de trabalho e das pessoas continuarem no negócio, no agronegócio, e você tem a parte ambiental muito clara quando você faz uma boa gestão de água e de um dos insumos mais importantes, que são os fertilizantes, né? Então, ali a gente tem a gente tem na fertirrigação uma total aliada ao desenvolvimento socioambiental do Brasil. Perfeito. E quando a gente fala de Brasil, Lucas, você que é consultor aí especializado, provavelmente tem uma experiência andando por várias terras, como você vê esse crescimento de áreas irrigadas no país? A gente tem sido campeões aí em produtividade de várias culturas que vocês citaram, e como você vê o crescimento da estratégia de fertilizantes solúveis na prática no nosso país atualmente? Perfeito. Primeira coisa é a gente dividir os sistemas aí de irrigação que existem, né? Porque o Brasil poderia estar crescendo daqui a pouco na irrigação por gravitacional, por sulco, e não é o caso. 70% do nosso crescimento de irrigação está em pivô central, em microaspersão e gotejamento. Então, são formas que ali conseguem aliar com a fertirrigação, que são sistemas pressurizados. Quando você pressuriza esse sistema, você consegue homogeneidade de aplicação. Então, você vai conseguir a água chegar de forma uniforme na área, né? Seja um pivô, ou seja um gotejamento, e levando com ela, em cada gota, macro e micronutrientes necessários para a cultura. Então, eu vejo, no comparativo com outras regiões, né, o Brasil crescendo da forma certa, porque já cresce fertirrigando, né? Então, a gente está crescendo, agora falando um pouco mais em números, em cerca de 600 mil, 800 mil hectares por ano. Provavelmente no fim desse ano a gente, né, já chega à marca de 9 milhões de hectares irrigados. E a perspectiva é que até 2040 a gente chegue a 20 milhões. Então, mais do que dobrar. Porque, muito provavelmente, essa meta de 800 mil hectares irrigados de crescimento ao ano vai se concretizar e a gente vai conseguir chegar nisso. A China também cresce, né? Principalmente a região norte da China com irrigação, Índia também, tá? Então estão vendo os benefícios da fertirrigação, né? E aí você tem as grandes figuras da fertirrigação que já começaram naturalmente dessa forma, como Israel, como o próprio Chile, que são regiões que são desérticas, que têm dificuldades aí de produzir de outra forma, né? E o uso racional da água de fertilizantes tem que ser muito bem pensada, né? Então, com esses exemplos, né, e também de outras culturas, né? Estados Unidos com vinho, Itália também, a Espanha é a maior referência na Europa de fertirrigação, né, com a região da Almeria, Valência. Então, serve, claro, de exemplo para a gente crescer certo na direção correta aqui no Brasil, na fertirrigação. E aqui você já tem 3 grandes regiões que crescem fora o cultivo de hortifruti, né, que esse sim ele já vem adotando, ele já, vamos dizer, nasce já com o sistema de fertirrigação adquirido, mas você pega o eixo da BR-63, né, MT Norte, e subindo até para o Pará, já é um eixo que está crescendo muito do ponto de vista de irrigação, até porque alguns agricultores já têm quase 90% deles 2 safras. São Paulo você tem a região de Paranapanema, que a gente tem agricultores com 3 safras, um recorde, eu acho que mundial, acho que não tem outro lugar no mundo que tenha 3 safras, né? E você tem o Oeste Baiano, né, que superou aqui o PADEF como a principal região irrigada no Brasil nos últimos anos. Então você tem visto já grandes polos emergindo aqui já de irrigação no Brasil, que já eram tradicionais, mas que têm sido cada vez mais relevantes. Quando a gente pega as regiões, agora olhando para o Brasil, né, o cerrado brasileiro, né, como bioma, tem visto esse resultado imediato, né, de partir para uma irrigação e uma fertirrigação. Então, quando pega esse eixo Goiás e sobe sentido oeste da Bahia e Minas Gerais, eles são os polos hoje irrigados e os fertirrigados por gotejamento eu colocaria o Nordeste sendo essa força, né? Seja no Rio Grande do Norte, seja na Bahia, em Petrolina, né? Que já pertence a Pernambuco. A gente vai criando vários formatos interessantes de produção fertirrigada, seja via pivô central ou seja via gotejamento, além de
todas as áreas de grandes culturas que tem o pulverizador passando e trazendo como parte do manejo o fertilizante hidrossolúvel. Perfeito. Fantástico. Então a gente vê o Brasil sendo potência, crescendo, a irrigação e a fertirrigação como uma estratégia impactante que está tornando a agricultura cada vez mais eficiente e sustentável também. E como a Mosaic Hydrobalance vem aí, Gimeno, você pode dar um spoiler para a gente de portfólio, o que pretende trazer para os nossos produtores? Acho que o Brasil já é uma realidade na irrigação, ele é absoluto no agronegócio, e a Mosaic, como líder de nutrição de plantas, não deixaria de ter uma solução que integra eficiência, sustentabilidade junto à bionutrição. Então aqui a nossa expectativa é nas próximas semanas ter um portfólio completo de nutrição. Aqui a gente está falando muito mais do que produtos, uma linha completa que vai suprir todas as necessidades do agricultor e, por que não, cada um deles carregar um coeficiente biológico dentro de si com tecnologia embarcada. Então aqui a gente está falando de micro-organismos ou outros aqui, eu não vou dar todos os detalhes, para que interaja de uma forma positiva aí no sistema do nosso agricultor. Eu acho que isso, nosso agricultor, o profissional do agro, os parceiros aqui da Mosaic podem contar que 2025 e 2026 vão ser anos de muita novidade aqui para a companhia. Excelente, já estou animada. E eu queria agradecer vocês por essa verdadeira aula sobre fertilizantes hidrossolúveis. Realmente aprendi bastante, certeza que a nossa audiência também. Então, Gimeno, obrigada. Lucas, obrigada. Fique à vontade para se despedir. É ruim ter que despedir, porque tem bastante assunto. Acho que a gente ainda conversa mais sobre isso. Com certeza. Porque, como eu disse, eu não vejo como não é só uma tendência, é uma necessidade você ter a agricultura irrigada e fertirrigada. E a gente vê acontecendo isso no Brasil ano a ano, isso se desenvolvendo, ter as líderes de mercado, né, a iniciativa privada, as empresas junto, né, nesse processo de crescimento e o produtor, obviamente, distribuidores. É muito legal estar participando desse momento, né, da agricultura brasileira e da própria indústria de fertilizantes. Perfeito. Obrigado a todos. Agradecer o bate-papo aqui, agradecer o Lucas. Deixar aqui um convite para você, Lucas. Vamos fazer mais uma. Não precisa se despedir, não. Vamos fazer mais uma e a gente vai mais nos detalhes aqui. Eu acho que já com todas as soluções que a Mosaic vai trazer nas próximas semanas e a gente aprofunda um pouco do que a gente está levando para cada um do nosso agricultor. É isso aí. Não, com certeza. E para quem está nos escutando, pode deixar comentários com dúvidas sobre esse tema, tanto no YouTube, tanto no Spotify. A gente tem esse espaço aí, que aí quem sabe trazer essas dúvidas para os nossos feras, não é mesmo? Para você que está nos escutando, quer saber mais sobre Mosaic Hydrobalance? A gente vai deixar um link da página aqui na descrição do episódio, que você vai conhecer mais sobre as soluções da empresa. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal para que sempre receba a notificação quando sair um episódio ou um conteúdo novo. Para quem está nos escutando pelo Spotify, é só nos seguir, que a notificação também vai chegar quando sair um episódio novo. Até a próxima!